Bem, então estamos começando aqui uma reportagem interessante. Vamos conversar aqui com uma militante, né, do Movimento dos Trabalhadores. E ela é a Adriana, professora do Polivalente, professora do Garcia de Lima. E muitos sabem que o professorado do Estado está em movimento de greve. Não diria que está paralisado, porque não é todo mundo que aderiu à greve, não é isso? Mas uma boa parte está paralisado, está deixando de comparecer às aulas para manifestar a indignação e o descontentamento, né, com o ganho salarial da classe. Adriana, eu vou abrir o microfone aqui para você apresentar qual que é a proposta desse movimento de greve que foi estabelecido nesse começo de ano, né, em torno de viabilizar um reajuste salarial mais perto daquilo que vocês acham que é justo. Bom, houve, na verdade, em julho de 2008, o piso salarial profissional do magistério foi votado e foi sancionado pelo presidente Lula em julho de 2008. O Estado tinha até 10 de janeiro de 2010, desse ano, portanto, para implementar o piso. Isso não foi feito, né? O piso salarial do professor hoje é R$ 1.312,85. E isso é que um professor da educação básica deveria estar recebendo por lei. Isso é um piso nacional? É o piso nacional, né? E ele não foi implementado no dia 16... Ele não foi implementado só no estado de Minas? Não, em outros estados também, né? O estado de Minas, infelizmente, ainda não cumpriu, né, o que determina a lei. E no dia 16 de março nós já fizemos a nossa primeira greve de 24 horas. O Estado paralisou pela primeira vez, já com indicativo de greve. Fizemos uma manifestação na cidade administrativa, já apontando para um quadro de greve. Infelizmente nada foi solucionado e nós estamos em greve, então, desde o dia 8 de abril, por tempo indeterminado. Vocês chegaram a comentar que o piso salarial do Estado de Minas Gerais hoje está, assim, comparado com os demais estados da nação. Como é que ele se coloca? Minas é o 8º pior estado a pagar o professor hoje, né? Um professor de educação básica no nível 1, que é um professor que lida com alfabetização, que trabalha com crianças de 6 anos para frente, até 10 anos mais ou menos, ele recebe R$ 336 de vencimento básico, de piso, né? Nesse salário, além dos 300, desse piso, existe algum adicional que acrescenta a esse salário? Sim, existem algumas vantagens, né? O POD-GIS, por exemplo, os adicionais por tempo de serviço, biênio, quinquênio, mas que não fazem parte do salário. E como outros abonos, que são às vezes incorporados ao nosso salário, ele não é um ganho real, né? Significa que qualquer governador pode chegar e tirar o que não é vencimento básico, a exemplo do que aconteceu agora nessa última gestão do governo Aécio Neves. Nós perdemos um abono. O professor, por exemplo, que trabalha em 2 cargos, ele recebia o abono 2 vezes e esse abono foi retirado por o governo entender que o profissional é um só, então ele merece um abono só. Mas a gente tem que lembrar que os nossos descontos, eles não são da mesma forma. O professor tem dois cargos, ele tem um desconto 2 vezes. Esses adicionais que é incorporado ao ganho do professor, ele, para o Estado, ele é menos oneroso do que incorporar isso no salário? Seria, por exemplo, o piso, se juntar todos esses adicionais, e isso fizer parte do salário em termos de fundo de garantia, de outros, né, agregados que entram na folha de pagamento, fica mais oneroso para o Estado, por exemplo, em vez de ser bônus, em vez de ser adicional, incorporar tudo isso no salário? Claro que sim, né? Primeiro por causa do diferencial. O que ele vai pagar para uma professora não é o mesmo que ele vai pagar para outra. Tem professor que tem mais biênio, mais quinquênio que o restante. Né? Isso é claro que seria uma economia enorme para o Estado. Né? Me fala uma coisa, em termos de adesão, como é que está a categoria? Vocês têm reivindicado, mas muitos professores continuam dando aula normalmente, não é? E como é que você está vendo essa capacidade de mobilização hoje da categoria? Olha, nós temos 66%, quase 70% do Estado paralisado. Em São João del Rei nós temos na faixa de 26% de adesão à greve, né? Em São João del Rei nós temos um número menor, assim como em Uberaba, mas o restante do Estado está mobilizado e esse número vem aumentando. Às vezes acontece algum refluxo por alguma ameaça, às vezes da
secretaria, né? Mas o pessoal que está embasado, que tem noção, que lê, que sabe dos seus direitos, sabe que a greve é legal e nós estamos pleiteando, não é a verdade, não é um aumento. Nós queremos simplesmente o que a lei, né? A lei já foi votada, já foi sancionada. Nós queremos que a lei que a lei seja cumprida. Só isso. Ninguém está pedindo aumento, na verdade. O que o governo do estado está alegando para não atender à reivindicação de vocês? Olha, na verdade, o governo do estado está ganhando tempo, né? Porque esse gasto ele já era previsto desde julho de 2008, já que a lei foi sancionada nesse período. Mas ele estava no tempo, né, dentro do tempo, porque a implementação poderia ser feita até 10 de janeiro desse ano e ela não foi feita. Então, agora não adianta vir falar de lei de responsabilidade fiscal, mesmo porque o que nós estamos pleiteando não é aumento. Então, a partir do momento que nós tivermos o piso de R$ 1.312,85, como reza a lei, né, e a gente pedir em cima disso, aí sim é aumento. Os 10% que o governo está oferecendo não faz parte de um aumento, mesmo porque não é incorporado ao vencimento básico. É uma parcela remuneratória complementar que é colocada e não representa ganho nenhum para a categoria. Esse movimento de paralisação de greve hoje atinge o estado de Minas Gerais, é uma reivindicação da categoria dos professores do estado de Minas. Mas como você disse, o Minas Gerais hoje é o 8º pior, não é? Então entre as 27 unidades da federação, nós estamos lá embaixo, não é? Acima da gente tem quase 20 estados pagando acima do piso, né? E a economia mineira é a segunda maior economia do país, né? Então, realmente, para Minas, não é orgulho nenhum, né, ver a situação do professor em que está, sabendo que o Estado é um Estado rico, um Estado que pode realmente estar atendendo a essa reivindicação. Mas vamos dizer o seguinte, qual é o Estado hoje que está conseguindo cumprir essa meta, essa legislação apontada pelo governo federal? Eu não sei todos os estados, mas o Amazonas já cumpre, Goiás já estava em negociação, né? E infelizmente em Minas ainda não foi viabilizado. Pois é, mas você apontou 2 estados que estão em fase de viabilizar, não, né? Quem já paga o piso hoje do estado? O piso nacional? O governo do Acre, do Amapá, Amazonas, né? E o Mato Grosso do Sul, né? O Mato Grosso que não é o do Sul, está viabilizando também, né? Mas, infelizmente, em Minas ainda não é comentado. São Paulo? São Paulo, a greve ainda continua, né? São Paulo também não está pagando? Não. Está com um salário melhor do que o nosso, mas ainda não chegou no piso, não. São Paulo é o melhor, é o segundo maior orçamento do Brasil. Primeiro, né? Não, o primeiro é o da União, né? Depois da União é o estado de São Paulo e o terceiro é a capital de São Paulo. Exatamente, imagina. Então, quer dizer, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já estava em vias de implementação, né? Mas ainda não foi feita a negociação final também, né? Infelizmente, a educação, a segurança e a saúde têm sido relegados a segundo plano, se não for mais, né? Esse movimento de greve que Minas está vivendo, São Paulo também, os professores de São Paulo também estão aderindo a esse movimento, ou isso é uma coisa isolada de Minas Gerais? Ou tem mais estados que estão brigando dessa forma também, em forma de movimento de paralisação? Não, outros estados também, mesmo porque o prazo de implementação é o mesmo para todos os estados, né? E existe realmente a possibilidade de ganhos. O Estado já poderia ter feito isso e está ganhando tempo, né? Cada vez mais. Antes, até o dia 10 de janeiro, a gente esperou e agora, quase que em época de eleição, né? Mas nós temos até o dia 3 de julho para pleitear qualquer ganho, né? Agora vamos entrar um pouco na política, não é? Nós estamos em ano eleitoral, né? Nós vamos decidir hoje, né, os futuros governadores, os futuros deputados, o futuro presidente do Brasil. Nós estamos aí com o governo hoje, que é um governo do PT. Né? O PT sempre esteve associado a esses movimentos de classe, a UT, o Sindiúti, a CUT. Né? Então, alguém pode comentar, ou já se comentou, porque é plausível a pessoa chegar e falar, olha, isso aí é um movimento eleitoreiro, é um movimento, né, para começar a chamar a questão da eleição, porque nós vamos começar a pontuar e aí começa a desgastar um governo que, por exemplo, o governo do Estado de Minas é um governo do PSDB, né? Então, isso aí pode gerar essa interpretação de que seja
um movimento político e por isso alguns professores entendem que eu não vou aderir porque isso não é só uma causa do professor, também é uma causa partidária e pode misturar essas coisas? Não, não deve misturar. Na verdade, o sindicato deveria ser apartidário, né? Mas existem sim movimentos de pessoas de todos os partidos dentro do sindicato, né? Não é um sindicato de um partido X ou Y. Mas dizer que o movimento não é político também é mentira, mas não é político porque é eleitoral, né? É político porque todo ano o movimento é político, nós somos seres políticos, não teria jeito de ser diferente. Pois é, e esse movimento, essa pressão começou a ser feita o ano passado. Em 2008 já, quando foi sancionada a lei, né? Pois é, mas a partir de quando vocês começaram a fazer esse movimento de paralisação? Em 2008 já houve a greve para a implementação do piso já, né? Na época, lá em 2008. Então, na verdade, é uma luta que vem... Uma reedição. Exatamente, há 2 anos, né? Em 2008 nós tivemos eleição também? Não. Em 2008 nós tivemos greve de novo, né? Outra greve. Foi o começo já do pedido para o piso valer, né? Me fala uma coisa, no dia que vocês estavam recebendo aqui esses professores todos, que tinham eu contei quase 100 ônibus, né? A capacidade de mobilização, né, do sindicato foi muito grande. Eu acredito que não tinha tantas pessoas dentro do ônibus, que eu vi perto de 3.000 pessoas na avenida, né? Para 100 ônibus, então se dividir isso aí dá poucas pessoas por ônibus, mas dá para ter ideia que é uma mobilização que atinge várias áreas de Minas Gerais, né? Porque cada ônibus veio de uma localidade. Então, quer dizer, o sindicato está forte, está poderoso de uma certa forma, né? A Sindiúti mostrou força, né? Então mostrou força política, apesar dos professores, né, ganhar uma merreca, né? Então, a gente entende que existe aí uma força política envolvendo também dentro desse processo. E o curioso é que no dia que vocês estavam fazendo esse movimento de greve, né, a Universidade de São João del Rei estava recebendo aqui o ministro da Educação, né? E, por outro lado, o ministro da Educação foi recebido vamos dizer assim, literalmente, né, com um tapete vermelho, né? Veio receber uma comenda das mais prestigiosas, né, que a universidade oferece para autoridades e personalidades, né, que contribuem para a educação. E a gente tem um histórico aqui da universidade, muito tempo antes do PT ser governo, né, que nós vivíamos esse drama aqui. A universidade estava fazendo greve constantemente, era uma paralisação uma atrás da outra, né, os estudantes sempre sendo prejudicados de uma certa forma no seu calendário escolar. E a gente percebe que depois que o governo Lula entrou, né, o movimento, a universidade ficou mansa, ficou calma, parece que não existe mais aquela militância, né, de classe, assim, de reivindicação. Ou está um mar de maravilha a universidade, né, ou então as forças políticas que lideraram esses movimentos, né, de protesto na época que o PT não era governo, né, estão hoje mais acomodadas no sentido de estarem bem servidas dentro do contexto. Isso aí, como é que você percebe isso? A universidade hoje, ela está dentro daquilo que é o ideal? Porque a gente não vê, os professores estão... A gente percebe que a Universidade de São João del Rei hoje está vivendo um céu, né? Só amplia, né? Você não vê professor reclamando de salário, você não vê nada. Quer dizer, mas aí é o governo federal, né? E aí o governo federal, o PT, a gente sabe que o PT é uma força política de base, né? Eu acho que a chance da Dilma está muito nisso, porque é um exército de militantes, né? E esse exército de militantes está capilarizado dentro desses movimentos de classe. Então, é uma força muito grande, é uma força política muito organizada. Entendi. E os outros partidos são mais partidos assim, que envolvem segmentos de elite empresarial, né? Que tem mais o poder da persuasão a partir do controle, né, dos meios de comunicação, né, aquela coisa toda. Fala um pouco sobre isso. O que está acontecendo? A universidade virou um céu e o ensino médio virou um inferno? Não é bem isso. Eu acredito também que eles estão em constante luta e há bem pouco tempo eu vi uma faixa anunciando que haveria greve, o movimento do Sindicerve dentro da Universidade Federal, né? Então, existe sim um descontentamento, mas é óbvio que se comparado, né, o governo federal com o governo estadual, eles estão muito mais valorizados, né? Acabei de ouvir uma entrevista na rádio para o professor que tem mestrado, haveria um concurso
ouvi hoje isso na rádio, o professor vai ganhar R$ 4.000 e aquele que tem doutorado, R$ 7.000, né? Quer dizer, bem diferente a valorização, inclusive para o professor que tem o mesmo nível de estudo. O professor que tem mestrado no Estado, ele não é valorizado dessa forma. Então, a tendência é que haja uma evasão e quando o professor conseguir adquirir um grau maior de estudo, ele vai acabar deixando o Estado, né? Pela própria falta de valorização. Você disse muito bem aí, no dia 21 de abril, nós trouxemos a capital de Minas Gerais para São João del Rei, simbolicamente, né? Porque todo ano existe aí, no dia 21, uma entrega de medalhas dos Inconfidentes, né? E uma homenagem ao governo. Em contrapartida, em São João, a universidade estava recebendo o ministro da Educação, Fernando Haddad, que recebeu a coordenadora geral do sindicato, a Beatriz Cerqueira, e alegou não saber que o piso ainda não havia sido implementado em Minas Gerais, né? Então, ele levou, né, através dela, a nossa reivindicação para que o governo federal sim tomasse alguma medida em relação aos estados que não estão cumprindo a lei. Afinal de contas, a lei é federal, então o estado é subordinado a isso. A gente percebe que, por exemplo, o ensino médio, né, eu acredito que o ensino médio, né, e o ensino fundamental é o alicerce, né, da formação, né, do cidadão. E a gente percebe que essa falta de investimento nesse setor, na parte do profissional, né, ela se reflete também na parte material, ou você acha que na parte material o Estado está suprindo a necessidade das escolas desse segmento? Olha, existe desde 2002 um projeto no governo de Minas chamado de Projeto Escola Referência. Essas escolas, elas têm um ganho maior do que as outras em relação ao material. Então, sim, alguma verba a mais chega, não quer dizer que exista excelência nem na parte física, não, né? Por exemplo, os livros não são mandados para todas as matérias, os livros didáticos, né? Os professores têm que fazer campanha e, às vezes, nós somos até acusados de fazer uma campanha paternalista. Por exemplo, a minha disciplina não tem livro. Sua disciplina é qual? Eu leciono inglês, né? Não tem livro didático e nunca houve livro didático para o ensino médio, que é responsabilidade do Estado. Ensino médio do Estado de Minas Gerais não recebe livro didático para nas escolas? Não, né? Fundamental recebe? O fundamental também não. A última vez que recebeu da editora FTD foi em 1998, né? Então, o professor, ele trabalha aí com uma dificuldade enorme de confecção de material e de, às vezes, tirar alguma coisa do próprio bolso para poder levar uma novidade para dentro da sala. Do bolso que você fala desse piso salarial? Exatamente, dos R$ 4,83 que nós recebemos por aula, né? Não é só o inglês não, viu? Outras matérias também não são contempladas com o livro didático, não. Isso entre outras dificuldades. Mas a escola referência, na verdade, ela veio mascarar um quadro, né? São escolas que têm uma localização melhor, portanto, uma clientela melhor, né? E recebe uma verba a mais, digamos assim, para ter uma propaganda melhor. Infelizmente é isso. Isso representa em percentual quanto por cento das escolas de Minas Gerais? Eu não sei te falar em termos das escolas de Minas, né? Acho que 120, se não me engano, até 2006, 120 escolas foram contempladas com o projeto, né? Através de projetos que foram escolhidos, né? O Garcia de Lima mesmo já foi escola referência, infelizmente hoje não é mais, né? Não teve seus projetos aprovados, não cabia no que estava sendo pedido no ano de 2007 e o Polivalente continua sendo uma escola referência, né, com toda a dificuldade financeira que ainda existe. Me fala uma coisa, a gente divulgou no nosso blog, no blog de Tiradentes, o Tiradentes Informa, que a cidade de Tiradentes vai ser a primeira cidade, né, que vai ter seus alunos do ensino médio e acho que do ensino fundamental que vão receber laptop. Cada aluno vai ter um laptop, né? E esse laptop ele vem com wireless, quer dizer, a pessoa acessa a internet sem fio, né? Me fala um pouco sobre isso. Você sabe o que está acontecendo nesse aspecto? Isso é uma coisa que vai chegar para todos os estudantes? Ou isso é uma espécie de laboratório? Algumas escolas estão sendo tidas como cobaia para fazer esse tipo de experimento? Eu acredito que, infelizmente, seja essa segunda hipótese, né? Eu acho que algumas escolas estão sendo colocadas como experimento, como a exemplo do que acontece com as escolas do projeto Escola Referência, né? Que nós tivemos uma ilusão que isso fosse trazer algum ganho real para quem trabalhasse com projetos diferentes e não existe incentivo nenhum, né?
seja para o tempo integral, seja para os programas afetivo-sexual, que é interessante que haja na escola, mas sem um incentivo, não é só um incentivo financeiro, né? Não tem como o projeto ter continuidade. O professor tendo que trabalhar em 2, 3 escolas, sem tempo para poder programar suas aulas, sem tempo para poder fazer uma avaliação com qualidade, as coisas acabam ficando mais difíceis, né? Me fala uma coisa, nós começamos a falar de internet. As escolas do Estado já têm internet? Todas as escolas têm acesso à internet ou não? Não, infelizmente tem escola que não tem nem computador, né? E tem escola que tem dificuldade muito maior, que tem problemas até de banheiro mesmo, né? Tem escola que não tem banheiro, tem escola que falta giz, mas nas escolas referências os computadores existem sim. O que acontece na maioria das vezes é que o governo manda o computador, mas não manda, por exemplo, a verba para a instalação do laboratório de informática, ou não capacita alguém para poder repassar os cursos, né? A mão de obra fica desvalorizada nesse caso e comprometida, né? Por exemplo, a escola que tem internet hoje, essa banda larga que está ali, por exemplo, o provedor, isso aí é bancado pelo Estado? Como é que é? O professor que tem acesso à internet na escola, esse acesso, ele é bancado pelo Estado ou é a escola que banca isso aí através de uma verba especial? Não, é bancado pelo Estado, mas as revisões que têm que ser feitas periodicamente nos computadores, as manutenções, elas não são mantidas pelo Estado, né? E, infelizmente, a gente às vezes depara com um quadro, por exemplo, do computador não estar funcionando e o Estado está exigindo, num determinado tempo, que seja entregue uma atividade que é online, né? Isso acontece direto. Agora, vamos falar de um bicho-papão hoje. É normal o que eu vou te falar. As crianças hoje, principalmente as de classe média, as que têm acesso a computador desde pequeno, parece que elas já nascem sabendo, parece que elas já nascem formatadas, né? Elas usam a internet com uma facilidade e manipulam, né, os instrumentos de computador com uma facilidade que nós adultos, muitos adultos na nossa faixa de idade, né, ficamos assim sem saber, né, o que está acontecendo. Então, hoje, esse professor que não é da geração online, não é dessa geração cibernética, deparar com essa realidade de ter um aluno na sala de aula que tem um acesso à comunicação, um acesso à informação, um acesso à tecnologia, por intuição, por instinto, muito maior do que o professor. Como é que está sendo esse convívio dentro da sala de aula hoje? Pois é o aluno da nova era, né, que a gente fala. Bom, é óbvio que eles têm uma capacidade maior de coordenação dentro da informática, né? Mas eles precisam sim que haja uma condução para que eles possam ter um melhor proveito, porque o aluno da informática hoje ele tem muita facilidade com as salas de bate-papo, com os sites de relacionamento, né? Mas às vezes ele tem dificuldade para formular uma pesquisa, né? Para fazer um trabalho mesmo que é pedido na escola, né? O aluno, infelizmente, ele sabe encontrar, mas ele não sabe tirar proveito. Ele copia e cola tudo que tem da internet sem, às vezes, estar entendendo o que ele está pegando, né? Até sem saber qual que é o critério melhor para uma boa escolha, porque a internet, ela veicula tudo, né? Os professores, no modo geral, hoje, né, do ensino médio, tanto do ensino fundamental, domina esse conteúdo de internet, sabe onde está tudo, sabe direcionar o estudante para esse foco, ou ele ainda está meio perdido nisso também? Infelizmente, ele ainda está meio perdido. O Estado faz sim uma capacitação com os professores e esses devem depois repassar para um número tal que o Estado delimita. Cada ano é uma nova forma de trabalhar, né? Mas o professor tem que estar muito ligado para poder pegar e trabalhar com o sistema de monitoramento, com os alunos que têm um desenvolvimento muito grande, né? E que podem, às vezes, ajudar até ultrapassando aquele conhecimento que o professor tem. Acontece muito, né? Pois é. Então nós conversamos aqui com a Adriana, né? Leitão. Adriana Leitão, e que mostrou uma capacidade de comunicação muito boa. Vocês puderam aí, né, aproveitar bastante do conhecimento dela. Infelizmente, essa é uma entrevista gravada, ela não está sendo exibida ao vivo, senão você poderia participar através do nosso chat que fica na página, né, trazendo alguma colocação, alguma pergunta para ela. Em todo caso, se você quiser postar alguma pergunta, de alguma forma, ela poderá mesmo no site, mesmo ali, responder essa pergunta no mural. Em todo caso, a gente fica aqui agradecido de poder estar
né, convivendo com essa experiência aqui, no nosso princípio, né, de projeto de televisão na internet, e agradecer, né, de você estar aqui prestigiando a gente, acreditando nesse projeto, né, e quem sabe futuramente você está aí mais com a gente, envolvendo as escolas, né, quem sabe as escolas podem estar aí fazendo trabalho junto com a gente na televisão, ajudando a divulgar São João del Rei para esse mundão fora e ajudando a entender a internet, né? Porque hoje a gente está dentro dela. Agradeço a cobertura também e que tomara que possamos vir aqui outras vezes para falar não só da greve, né? Mas de outros assuntos da atualidade que interessam aos jovens e à educação em geral. Né? Para finalizar, a greve termina quando? Bom, a greve é por tempo indeterminado, né? Mas terça-feira que vem nós teremos uma assembleia em Belo Horizonte. Antes disso, o Comando Geral vai se reunir na parte da manhã. E quem delimita, na verdade, se a greve continua ou se a greve termina, é a categoria. Então não tem como prever. Na parte da tarde, em frente à Assembleia, é feita uma reunião. É essa categoria que fala se tem disponibilidade para continuar essa luta contra o governo ou se é hora de voltar para a sala de aula pelo cansaço, né, vencidos pelo cansaço, sem o ganho que reza a lei. Enfim, até agora só tem perdedores. Não é só perdedores. Nós tivemos alguns ganhos com a greve, né, e em cidades que têm uma porcentagem menor de adesão, a gente acredita até que o ganho já foi muito grande. Nós já tivemos 4 ganhos com essa greve, ganhos reais. Ganhos você fala na negociação salarial? Na negociação, na salarial, infelizmente ainda não, né? Houve sim uma proposta de incorporação ao salário, mas não representa um ganho salarial para a gente, é mais um ganho político, né? Mas política aí no sentido de não partidário, né? Mas a gente teve uma oferta, por exemplo, de 20% do pessoal da escola para poder tirar férias-prêmio ao invés de 10%. A eleição para diretor foi uma conquista agora dessa greve de 2009. E o profissional que é designado, ele vai ter direito, a partir de agora, a um ganho que era dado só para o efetivo e para o efetivado. Quer dizer, o ganho ele já existe, né? Mas está bem fora daquilo que a gente está pleiteando, que é o que a lei determina. Né? Tá, agora faz um advogado do diabo aqui. O que o governo alega que não está atendendo? Por que ele alega que não tem caixa, que não tem orçamento para isso? Ele alega várias coisas, alega que não tem dinheiro, alega que a hora não é agora, né? E a gente fica sem resposta para quando que é o tempo, né? Já que a greve não foi feita agora, essa greve vem sendo feita desde 2008, então a gente já estava em alerta quando esse piso ele foi votado e foi aprovado, né? Porque até hoje ele não foi implementado e a gente acredita que a hora é agora, independente de ser ano político ou não. Pelo contrário, né? Nós temos representantes aí para o Senado ou para o próprio estado de Minas, né? Que deveria pelo menos haver um interesse com a educação de forma geral, com um compromisso, na verdade, que foi firmado e que não está sendo respeitado nem cumprido. Né? Tá joia. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado e isso aí vai ficar gravado aí nos nossos arquivos da TV Del Rey. E se alguém não viu ou se alguém viu e gostou, quer falar para alguém assistir, é só procurar na nossa listagem lá de vídeos exibidos pela TV e poderá de novo assistir o que a Adriana falou aqui. Um abraço, Adriana, e obrigado. Obrigada, muito obrigada, João. Obrigada a todos. Tá. Aí você tem que dar um alô pra mim. Tá no ar. Tá no ar? Tá. É a Praça da Alegria com o Bonifácio. São João del Rei tem de tudo, gente. Tem alegria, tem coisas lindas aqui. Eu tô ao lado de 2 grandes amigos. É que tá o Tadeu do museu e do lado de cá o Tadeu, o Toninho. O Tadeu lá do Toninho do INSS. Você gosta de dar um sorriso, né, Toninho? Gostoso. Eu gosto de um sorriso. Sorrir é melhor do que chorar, né? É melhor que chorar. Você vê as moças lindas na minha frente, sempre sorrindo. Você gosta de ver mulher bonita, né? Lógico, tô vendo aqui, ó. Lindas moças. São João del Rei tem mulher bonita? Oh, nossa, vai sobrando demais, lindas. Que coisa, isso. Deixa uma pra mim, hein? É das mulheres bonitas. Terra das mulheres bonitas. Valeu. Agora o Tadeu, eu não sei. Você também gosta disso, Tadeu? Mas é claro, é lógico. Nós temos que apreciar o que é bonito, né? O que é belo. Ainda mais nesse tempo do frio, assim, parece que elas enfeitam mais. Embora eu gosto do calor no tempo do calor, eu gosto do frio na época do frio. Porque se nessa época do frio estivesse fazendo calor,
aí seria uma coisa completamente errada. Mas agora, no tempo do frio, fazendo esse frio, que nós já vamos curtir, o mais frio é o mês de julho. E por isso nós vamos esperar muita novidade por aí. É mulher bonita. Até eu gostaria, olha lá, mostra como é que tem mulher bonita aí. Olha ele sentado no banco da Avenida de São João del Rei. Olha aí, tá vendo? Quando a gente fala em mulher bonita aqui, a gente fala pra valer, ué. Porque elas estão assim, acanhadas, é pra TV Del Rey, hein? Vocês podem acionar lá a internet, a TV Del Rey, vocês veem vocês. Tá bom. E agora tem o Antônio aqui, ó. Tá fazendo frio e o Antônio tá chupando picolé. Olha lá. Boazinha essa, né, Antônio? Picolé é gostoso no frio e no calor, qualquer época, né, Antônio? É isso. Ah lá, conta um casinho pra nós aí, conta aí. Eu não tenho carro, não tenho, sei. Deixa eu pensar, eu vou pensar, depois eu falo. Tira. Ô, gente, o negócio é esse. Aqui, na Praça da Alegria, nós vamos falar assim que sempre é Praça da Alegria. É tudo isso que nós encontramos aqui em São João del Rei. Porque aqui a gente não fala em tristeza, não. A gente só fala mesmo na alegria. Pelo menos é isso. Nós, gente, temos que procurar a alegria, os sorrisos. Tadeu do museu. E o Bilu Teteia, conta alguma coisa. Não, o Biluzinho Teteia é um artista. Ele que precisava estar sendo filmado aí, mas não vai ter essa oportunidade de vocês filmarem ele aí. O Biluzinho Teteia, todos vocês vão gostar. Ô Tadeu, você já trabalhou com a gente também em teatro, vai voltar a trabalhar em teatro com a gente? Mas se tiver outra oportunidade, eu vou trabalhar, porque eu gosto. Exatamente, o Bilu Teteia, você viu ele trabalhando no teatro, é o Antônio, né? É o Antônio, mas nós apelidamos ele de Biluzinho Teteia, por ser uma figura carismática, uma figura divertida. Então ele está sempre também nas filmagens. É um bom companheiro. Enfim, nós vamos trabalhar junto outra vez. Eu tenho certeza disso. Eu acredito que a cultura de São João del Rei ela é grande. Ela abrange as pessoas pequenas, as pessoas maiores. Ela abrange todo mundo aqui em São João del Rei. Eu acho que esse trabalho que está sendo desenvolvido pela TV Del Rey, pelo JPV, por esta empresa, é uma coisa tão abrangente que mexe mesmo com a cultura, com os artistas, com as pessoas que estão favoráveis. Está chegando aqui perto da gente aqui o jornalista Roberto Viriato. Roberto Viriato, e sua opinião sobre São João del Rei? São João del Rei está gostosa, não está? Tá, uma cidade gostosa de se viver, entendeu? Fala olhando para a câmera, olha lá. Tá. Aqui, ó. São João del Rei é uma cidade muito boa para se viver, entendeu? Muitos amigos, as pessoas respeitando um outro. Eu, particularmente, gosto muito daqui, entendeu? Trabalho aqui, vivo aqui, crio minha família toda essa cidade aqui. Muito bem, esse é o jornalista Roberto Viriato. Aliás, eu quero te perguntar, o nosso amigo lá, o JB, está perguntando, o que você acha? A imprensa de São João del Rei aqui está desvalorizada ou está muito valorizada? O que você acha disso? Eu acho que ela está, agora, nesse ano de 2010, as coisas melhoraram, entendeu? Porque havia uma... Tem gente que está querendo até montar uma associação de imprensa para organizar mais ainda, mas no momento, na minha opinião particular, está organizado assim, entendeu? Essa união está dando uma força maior para a gente que lida nessa área e está sendo muito bom, entendeu? Falou bonito. Imprensa, gente, é o quarto poder. É verdade. Legislativo, judiciário, o poder executivo, mas tem o poder da imprensa. A imprensa é que move uma comunidade, logicamente. E toda cidade precisa da imprensa para poder desenvolver a sua sociedade, o seu povo, a sua gente. Portanto, vamos valorizar a nossa imprensa. Parece que, conforme disse o jornalista Roberto Viriato, a nossa imprensa não está de todo desvalorizada, não. Mas vamos valorizar muito mais, porque o alavanco que vai dar a imprensa de São João del Rei vai fazer uma nossa terra muito grande. Nós temos aí os nossos transeuntes, porque nós estamos na praça, em São João del Rei, e vivendo aqui, né? Aliás, vamos terminar o nosso trabalho aqui, mostrando a nossa Avenida Presidente Tancredo Neves. Obrigado a vocês que estão assistindo a TV Del Rey. Obrigado.
São pontualmente, agora aqui, olha, são pontualmente 17 horas. Uma tardezinha gostosa, com o povo sentado nos bancos do jardim, quanta coisa bonita, as criancinhas aqui, ó, a criancinha ali, da beleza mesmo, ó. Todo mundo alegre. Aliás, São João del Rei é isso, gente, é alegria. São João del Rei é tranquilidade, é amor, é paz, é cultura, é alegria, é prosperidade. Viva São João del Rei! Aqui, faz agora, hein? A imprensa alternativa. O Roberto Viriato ainda quer falar da imprensa alternativa, que são os jornais murais, essas tabuletas que nós vemos aqui na cidade de São João del Rei. O que você nos fala sobre o Jornal Mural? O Bonifácio, o Jornal Mural é uma imprensa alternativa, né? A gente faz esse trabalho para a gente ter um trabalho diário na cidade, porque nós temos um problema aqui em São João del Rei, impressão de jornais, entendeu? Então, a notícia precisa estar na hora, no foco, entendeu? Então a gente coloca ela todo dia no Jornal Mural para todo mundo ter uma notícia, um noticiário da hora, entendeu? Porque a gente faz um jornal impresso, a gente tem que mandar para fora de São João del Rei. As gráficas são fora e entrar na fila lá para ser imprimida. Então, a notícia não pode esperar, né? Você concorda comigo? Então, o Jornal Mural é a imprensa alternativa, é a imprensa que solta o foco, a notícia no momento que acontece o fato, entendeu? Você falou tudo, porque, aliás, o Jornal Mural, Roberto Viriato, é um jornal, inclusive, de muita cultura, porque surgiu na China. Surgiu lá na China o Jornal Mural e ele depois foi para a Itália. Para a Itália foi usado lá por Cecília Garros. E tem muita história, tem cultura e os grandes continentes, as grandes nações usaram o Jornal Mural para se formar. Aqui no Brasil, ele veio com os grandes jornalistas como opção para desenvolver a imprensa que às vezes estava ainda um pouco dificultada. Aqui em São João del Rei foi iniciada por Joanine Loboski e está ela hoje grandiosa aqui, trabalhando em prol do progresso de São João del Rei. Aliás, o seu jornal chama O Progresso, né? Jornal Mural é grande na imprensa. E nós temos que trabalhar por eles. Nós temos aí o jornal O Repórter São Joanense, temos o jornal Papagaio, temos o jornal do Poste, temos o jornal O Progresso, fazendo de tudo para que São João del Rei cresça. E São João del Rei vai crescer com esta imprensa mural. Valeu, gente. Então tá bom. Tá? Andando, conversando. Pois nós estamos em São João del Rei, na praça. Um pouco da Praça da Alegria, né? Logicamente que nós estamos conversando aqui, mostrando o que é São João del Rei, aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves. Aliás, a Avenida Presidente Tancredo Neves é coroada de coisas boas. Moças bonitas, vocês, olha aqui. Vocês são de onde? São de São João del Rei? Não, de Ritápolis. Ritápolis, e você? Ritápolis também. Ritápolis também. Aliás, o que vocês acham? São João del Rei, para vocês, é uma cidade bonita? Muito bonita. Boa de se viver. Como se Boa de se viver. Aliás, a cidade também de Ritápolis é uma cidade muito bonitinha, bem governada. Nós somos amigos de Ritápolis, temos familiares em Ritápolis. E eu acho que vocês estão de parabéns, nos dão muito prazer de estar aqui com a gente. Aliás, eu também trabalho lá na Prefeitura de Ritápolis, tá bom? Estou muito feliz de estar lá em Ritápolis e vocês sejam bem-vindas aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. E você? Obrigada. Como você chama? Renata. E você? Graciele. Renata e Graziele, prazer a vocês. Obrigado, TV Del Rei, JPV. Tata Fruta. Aqui, eu tô aqui com a menina, como é que você chama? Patrícia. Patrícia aqui está oferecendo pra gente um suco, cortesia da Tata Fruta, da TV Del Rei, né? Vamos tomar aqui, vamos brindar com vocês, né? Esse momento aqui, registrado aqui para prosperidade dentro da lojinha da Tata Fruta. Pode dar um tchau aí pro pessoal, que lá na Alemanha estão vendo vocês, ó. É isso aí, ó. Ali o nenenzinho no colo, todo mundo aqui curtindo a nossa São João del Rei. Eu aqui fazendo papel de boca.